Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no emagrecimento e na manutenção do peso através de desintoxicação orgânica e nutrição do corpo. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Emagrecer e Manter. Vamos lá, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa. Tô aqui com a Fernanda Fadel, nutricionista, minha parceiraça aqui nesse projeto Emagrecer e Manter. E o nosso tema de hoje é: nunca fiz nenhum tipo de desintoxicação orgânica porque tenho medo de passar mal, né? Hoje nós vamos falar do medo que as pessoas têm ao saberem sobre as possíveis reações causadas pela eliminação das toxinas quando vão fazer a primeira desintoxicação orgânica. Realmente causa um certo receio por ser algo desconhecido, mas quando explicarmos aqui para vocês fica tudo tranquilo. Tudo é bom ou é ruim dependendo do formato que a gente faz, tá? Tudo que é feito de forma correta é excelente, tudo que é feito de qualquer jeito ou sem a informação devida, o acompanhamento devido, acaba uma coisa que é para ser boa não sendo tão boa assim. Então hoje a gente vai desmistificar, tirar essas dúvidas, quebrar paradigmas, né, Fernanda? Isso aí, Isa. Vamos lá então. Isa, por que as pessoas que nunca fizeram qualquer tipo de desintoxicação orgânica e sabem sobre as possíveis reações que as toxinas causam em um processo de limpeza do corpo, têm medo que essas reações possam ser muito fortes? Então, tem um monte de paradigma aí para ser quebrado, sabe, Fernanda? E um monte de dúvida para ser tirado. Porque as pessoas, elas não entendem o que elas podem e o que elas não podem. E a gente sabe que tem muita coisa no mercado hoje sendo oferecido, né? Pelas redes sociais, principalmente hoje, né? Então, tanto presencial tratamentos como na internet ou através de WhatsApp, tem muitas ofertas. E aí, como a pessoa não tem noção do limite do que ela pode, do que não pode, do que é para ela, do que não é, ela fica experimentando. E para algumas pessoas, claro, que não tem grandes problemas, vai dar certo, para outras é uma tragédia, né? E aí fica esses equívocos no ar. Para começo de conversa, porque as pessoas fazem os processos de forma errada, né? Acontece que elas acham que tratamento natural é lento, ou tratamento natural passa mal, ou tratamento natural tem um monte de efeito colateral, e não é bem assim, é justamente o oposto. Tratamento natural não tem efeito colateral, tem um baixo nível de crise de cura se for feito de forma correta, né? A crise de cura não é inimigo, tá? Ela é amigo, né? É a economia do nosso corpo, né, trabalhando. Tipo, uma crise de cura, a pessoa ter câncer é crise de cura, não sei se você sabe disso, Fernanda. Não sabia. A toxina está muito espalhada, tem excesso de toxina pelo corpo e muito espalhada e vai causar falência renal em algum órgão. Aí o órgão ele tem uma crise de cura, ele pega aquela toxina e encapsula em forma de tumor para a pessoa ter um pouco mais de tempo, isso tumor maligno ou benigno, um pouco mais de tempo de poder reverter aquela toxina do corpo dela. Então o corpo vive fazendo crise de cura, sabe? A febre é crise de cura e as pessoas não sabem, então pela desinformação elas não sabem fazer leitura de crise de cura, tá? A febre é uma crise de cura. Tá? É o corpo aumentando a temperatura, porque quando aumenta a temperatura, o vírus morre. O vírus não sobrevive a alta temperatura. Então, o corpo aumenta a temperatura para matar o vírus. É o nosso sistema linfático, é os nossos leucócitos funcionando, nossos soldadinhos de defesa. Aí a gente vai e toma antitérmico, joga uma granada no batalhão. Então, a crise de cura, o corpo faz isso direto, tá? Ele tá avisando que ele está se defendendo, na verdade, né?
A alergia na pele é uma crise de cura. É o corpo que está com o sistema imunológico ótimo, jogando a toxina para fora através da pele. Então eu falo que é duas leituras. Se você tem o tumor, a febre ou a alergia, por exemplo, ou o furúnculo, né? É duas leituras. É sinal que seu corpo já está tão intoxicado, que ele está precisando encapsular num tumor ou fazer uma alergia na pele. Então, ele está dando um alerta que você tem que desintoxicar. Mas, ao passo também que ele precisa, tá? Fazer aquilo para não ter danos maiores, né? Ele precisa jogar para fora de algum jeito. Ele joga através de espinha, de alergia, de furúnculo. Eu falo que no tempo que as pessoas tinham muito furúnculo, ninguém tinha tanto câncer, se você parar para pensar. A incidência de câncer quando eu era criança é muito menor do que agora. Agora ninguém tem mais furúnculo. Antigamente todo mundo tinha que ter pelo menos 7 na vida, né? Para sinalizar que o corpo jogou para fora as toxinas, né? Então o sistema imunológico era alto. Agora, como as pessoas são fracas de organismo, o organismo nem tem força para jogar a toxina para fora através de um furúnculo, né? E fica daí fazendo diabetes, até em criança. As crianças, elas têm muita facilidade em fazer alergia. Por quê? Porque o sistema imunológico deles ainda é alto, né? Então eu falo que quanto mais reações as pessoas têm, mais ela tá com o organismo forte. Quanto menos reações ela tem, eu como de tudo, não dá diarreia, não passo mal, não sinto nada, mas estão gordas, com diabetes, entendeu? Então a gente tem que entender primeiramente a leitura do corpo. As pessoas não entendem, por isso que elas se assustam com as crises de cura ou quando passam mal. Mas é sinalizações do corpo, é a economia do corpo funcionando. O corpo, ele faz reação. As pessoas acham que febre é do mal e é o contrário. Uma pessoa adulta que tem febre é sinal que ela tem um sistema imunológico maravilhoso de bom. Porque pode ver que criança faz febre, adulto um pouco menos, velhinho menos ainda, porque o sistema imunológico já está derrotado. Então o corpo não consegue fazer a febre para matar o vírus. Então, gente, por favor, a gente não corta a febre, a gente bota o pé na água quente, ajuda o corpo a esquentar, aí a gente sua, é coisa dos vovós. Suar, tomar um chá quente, cobrir com o cobertor, suar, aí acabou a gripe, porque matou o vírus. Você não jogou a granada no seu batalhão, você ajudou o corpo a matar o vírus, você ajudou o corpo a esquentar. Suou, esquentou, pronto. Por isso que o povo toma pinga também, né? Aí dá um suador, acaba a gripe. E tem lógica isso, porque aumentou a temperatura. Então, quem come gengibre sempre, quem come pimenta sempre, tá? Que isso aumenta a temperatura do corpo, tem menos fungos, menos gripe. Por que o alho é bom para gripe, o gengibre? Porque esquenta o sangue, mata o vírus, entende? A pimenta, né? A gente tem que ter esses entendimentos para começar, para entender como é que o corpo funciona e entender o que é uma crise de cura, o que é passar mal, a leitura que tem que se fazer disso. Então isso não é pra gente apavorar, ir lá e tomar um remédio para tirar o sintoma, não. A crise de cura ou passar mal é a luzinha do painel do nosso carro acendendo, falando, você para logo, você vai atrás de ver esse motor, senão ele vai fundir. É a luzinha acendendo, sinalizando que tem problema. Aí a pessoa, em vez de ir lá e investigar que problema está fazendo acender a luzinha do painel, o que ela faz? Ela corta o fiozinho que acende a luzinha, porque tirar sintoma é isso, cortar a luzinha que está acendendo cortar o fiozinho que faz acender a luzinha. Aí a luzinha não acende mais, não te incomoda, mas continua estourando o motor até pifar. É assim que o nosso corpo funciona. E se a gente não entender isso, a gente se assusta. Claro que dá para você passar, e é isso que eu tentei desenvolver nos meus métodos, passar pela desintoxicação, pela nutrição, pelas liberações dessas toxinas maléficas que chegam a fazer câncer, chegam a fazer diabetes, pressão alta, derrames, né? Ou a morte, né? Então, a gente tentou montar um processo rápido, eficiente, né? Que as pessoas emagreçam, tenham saúde, né? Sem precisar passar por muitas crises de cura ou reações de passar mal.
tá? Porque às vezes você está desintoxicando a pessoa de um monte de medicamento que ela tomou a vida inteira. Se você não tiver cuidado em fazer isso, num processo de fases e de passo a passo, a pessoa acaba passando mal, porque é uma toxina muito pesada, né? Aí você vai mexer. Eu tenho um paciente que a esposa é minha paciente de longa data. E aí ela já sabe, ela é muito craque em fazer as desintoxicações intensas. Aí o marido foi fazer junto com ela, e o marido tá super intoxicado com veneno. Ele desmaiou na primeira liberação, eles levaram o maior susto, porque eles moram em cidade vizinha, não pôde nem trazer para eu socorrer, né? E aí eles foram fazer e ele desmaiou, né? Teve problema porque desmaiou? Não, porque ele também não era uma pessoa diabética, não tinha nenhum outro problema. Só que ele é agricultor, lidava muito com veneno, a ferritina alta demais, por isso que ele foi tentar fazer a liberação intensa, mas sem passar por mim e fazer as fases. E aí ele desmaiou na primeira vez. Depois ele veio, a gente atendeu ele, tudo direitinho, e agora ele já tá na 7ª liberação, na 7ª fase. Então, aí ele agora não passa mal, lógico, né? Mas aí ele veio e fez certinho. Então é isso que as pessoas têm que entender. Cada corpo é um corpo, cada processo é processo, cada grau de toxina. Às vezes a pessoa tem um grau de toxina muito alto por estar intoxicado de ambiente ou de muito medicamento, ou já tem o corpo em desequilíbrio de processo, tipo diabetes ou pressão alta, né? Ou problema de hipoglicemia ou de pressão baixa, porque daí quando você mexe com a toxina, ele faz uma reação muito intensa, então a pessoa pode ter uma queda muito brusca de glicemia, uma hipoglicemia muito intensa, e isso pode levar à parada cardíaca, ou pode ter uma baixa de pressão muito intensa, ou uma alta de pressão, e pode, se não tiver um acompanhamento prévio, a pessoa pode ter um derrame. Então é isso que a gente tem que entender, tá? Não é qualquer pessoa que pode fazer as desintoxicações que estão à disposição na mídia aí sem acompanhamento, né? Porque às vezes ela tem um excesso de toxina pesado com coisas químicas mesmo, principalmente quem lida com veneno ou thinner ou solvente, seja quem pinta a tela, tá, Fernanda? Quem pinta quadro muito tempo, é tinta a óleo, e aquilo é excesso de toxina de solvente que existe ali. E a pessoa pode passar mal quando vai mexer com essa toxina muito pesada, sabe? Eu falo que a toxina é um bichinho revoltoso, um ETzinho revoltoso, que quando você quer tirar ele gruda, agarra, e se você não souber ir enfraquecendo ele para daí poder arrancar ele, aí ele se rebela dentro de você e você tem umas reações intensas. Tem pessoas que nunca tiveram nada, tá? Que não tomam medicamento, que não conviveram com nada químico, e que vai fazer a primeira desintoxicação intensa sozinho, porque viu na internet e acaba passando mal, de ficar com moleza, suar frio, né? Ter cólica, né? Uma diarreia descontrolada, porque mesmo quando a gente provoca diarreia nas desintoxicações, ela não é descontrolada. Ela é tranquila, a liberação é tranquila, sem nenhum tipo de incômodo, sem nenhum desconforto, é tudo tranquilo. Então, a pessoa vai fazer sozinho, às vezes ela tem essas reações, que são as crises de cura, né? Porque ela não fez uma preparação correta, tá tudo certo. Ela vai ter o benefício daquela desintoxicação, mas às vezes ela se assusta e nunca mais faz, né? Porque acha que é desconfortável, é traumatizante, né? Então, é isso que a gente fala, sabe, Fer? A coisa feita de forma correta, e tudo depende do quadro daquele organismo para você fazer assim ou assado, e tem as fases para cada um de ser feito, né? E tudo que é feito de forma correta é tranquilo, mesmo que a pessoa tome insulina. As pessoas não têm problema com queda súbita de glicemia, porque existe esse medo e tem que ter esse cuidado. Quem toma medicamento de diabetes ou insulina, de estar fazendo a liberação, as liberações intensas de toxina, e aí ter uma queda súbita e ter que parar no hospital, porque já aconteceu, né? Eu tenho pacientes que fazem comigo e aí passa um período sem fazer, e aí já aconteceu agora por esses dias,
aí a pessoa foi, pegou lá na internet, foi fazer pela internet, e aí um da família passou mal, foi pro hospital, ela falou que passou mal, que nunca passou com os meus, e daí foi fazer um lá da internet, do WhatsApp, e passou muito mal. Entende? Aí voltou aqui de novo, Isa, eu quero agora fazer o resto certinho com você, porque eu fui fazer no outro modelo lá e não deu certo para mim, entendeu? Porque as substâncias que as pessoas estavam indicando para ser feita a desintoxicação ali na internet, não combina com o tipo de sangue dela, então tem tudo isso, sabe? As pessoas têm que entender que tem isso, né? Então a gente assiste tudo isso bem certinho, né? O que é de liberar rim, pâncreas, intestino, sistema linfático, que combina com o seu metabolismo, que a intensidade que a gente está dando não vai interferir nos medicamentos que você já toma químico. Quer ver reação forte? É quem toma antidepressivo ou anticonvulsivo, né? Pode ter problemas com convulsão, né, durante o processo de desintoxicar. Então a pessoa tem que entender que não é assim geral, tudo combina para todo mundo, né? Não tem isso. Tá? Isa, e intoxicações causadas pelo emocional também causa reações muito fortes na hora da desintoxicação? Quando a pessoa excreta muita adrenalina e está no limite do corpo, se fizer qualquer uma de qualquer jeito, tem muitas reações e passa muito mal, sabe? Muito. Eu tenho paciente que tem teor alcoólico alto no sangue, tá? Como se bebesse todo dia pinga, e são pessoas evangélicas, mulheres, que não cortam nem a ponta do cabelo, daquelas religiões assim, sabe? Que nunca bebeu, nunca passou nem perto de bebida alcoólica, nunca teve nem ambiente que oferece bebida alcoólica, e tem um teor alcoólico alto e o fígado está intoxicado com álcool, que nunca bebeu, porque o próprio corpo está produzindo teor alcoólico, está fermentando o alimento e aquilo está virando álcool no sangue. Por causa do emocional? Por causa do emocional. E, geralmente acontece com pessoas que têm muita depressão e que já tomaram muito medicamento para depressão. Tá? A maioria dos pacientes que vêm para mim, a gente detecta isso, são pessoas que tomam há muitos anos e muitos tipos de antidepressivos. Às vezes toma 4, 5 no dia para um monte de coisa, tudo de depressão, né? Remédio psiquiátrico. Então, e tem outros ainda, né? Com o pâncreas super descompensado, parte hormonal super descompensada por causa de estresse emocional e que vão tentar fazer desintoxicação para emagrecer, e aí, nossa, passam muito mal, tem dores, tem sensação de infecção. Então, e pessoas assim, que o problema, a toxina é de emocional. E eu falo que toxina de emocional, toxina de comida, Fer, tá? Leva 40 anos, você tem que comer errado 40 anos para fazer câncer, tá? Ou conviver com toxina de veneno, emocional, toxina de emocional faz câncer em 1 mês. Então, eu falo assim, você tem que conviver com veneno 40 anos para aquele veneno causar câncer. Comer errado 40 anos, tomar refrigerante 40 anos para aquela toxina fazer um câncer. O emocional faz câncer em 1 mês. Então, olha o nível de toxicidade maléfico que o emocional causa no corpo comparado com toxinas externas. Então, o emocional faz toxina num nível assim muito grande. Isa, por que você pode ajudar a superar esse medo que as pessoas têm na primeira desintoxicação? Porque assim, quando a pessoa vem pra gente, faz todo um mapeamento, né? E aí ela já tá consciente do corpo dela, que grau de toxina tem, se é a partir de alimentos, se é de metal pesado, se é de emocional. Então eu falo assim, Fer, se a gente pegar, tá? Vamos supor que as pessoas chegam aqui e eu tenho uma sala que nunca a pessoa entrou naquela sala e aquela sala tá escura. Então imaginem vocês aí em casa, né? Na beira de uma porta onde você tá olhando para um cômodo que você não enxerga nem 1 metro à frente desse cômodo, e aí a gente chega para você e fala assim, agora você entra nesse cômodo. O que isso vai causar para você, Fer?
Insegurança. Insegurança, medo. Medo que tem um buraco, medo que tem um degrau, medo que vai cair e machucar, medo que tem um bicho, sei lá, porque o cérebro do ser humano faz fantasias, né? Medo que tem uma parede, medo que tem uma substância que possa te ferir, qualquer coisa, tá? Alguma coisa pontiaguda que você possa tropeçar, cair, se machucar. Então, o nosso cérebro, assim, em um segundo, ele faz 1000 tipos de fantasmas, né? Mas se eu acender, Fernanda, a luz da sala, vocês aí, acender a luz do quarto, tá? Vamos falar por 5 segundos. Então, a gente acende a lâmpada, né? E aí você olha todo o ambiente, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente apaga a luz de novo, fala agora entra. Quantos por cento reduz sua insegurança e seu medo, Fernanda? 100%. Você não Porque você viu onde tem parede, se tem degrau, se não tem, se tem chão, se tem buraco no chão, se não tem, né? Se tem bicho, se tem alguma coisa pontiaguda. Então eu falo que o desconhecido, aquilo que você não entende, não sabe, não conhece, causa medo, insegurança. Aí qualquer reaçãozinha errada, você já fica com medo estrondoso, porque você, né? Aí você tem uma crisinha de cura, uma reaçãozinha, que seja de sair uma espinha, você já fica com medo. Há uma alergia no corpo, você já fica com medo, porque você viu lá na internet, fez, né? Para os outros não causou aquilo, mas para você causou uma dor de cabeça muito forte, ou causou um desconforto na bexiga, ou causou uma alergia na pele, você já fica com medo que deu reação, que fez mal, né? Que aquilo vai te piorar, né? 1000 medos, mas a partir do momento que você mostra o que é, como funciona, o que é, você acendeu a luz, você explicou, a pessoa entendeu, né? Ela tá preparada. Ela tá preparada, ela já tem consciência, você explica, ó, porque você tem isso, possivelmente, se for para ter reação, vai ser essa. Então, quando ela tem as reações, por menor que seja, né, quando o trabalho é bem feito, ela entende. Né? Ela entende que faz parte do processo, é conhecido, não é desconhecido. Todo desconhecido causa 1000 fantasmas na cabeça, todo conhecido não. E é por isso que uma pessoa tem que ter a responsabilidade e um excelente acompanhamento para entender que ela está fazendo aquilo, né? E que aquilo pode causar isso, aquilo. Aí ela conhece o porquê que ela chegou naquilo, né? As reações que ela já está tendo, o que causou. Então a gente já explica o que a gente vai reverter para no processo dela ela ter a melhora, né? Então tudo é muito bem explicado, tudo é com conhecimento, e tudo que é feito com conhecimento, autoconhecimento. Eu tenho um professor do Canadá, o Danny Johnson, que ele fala: a gente só é feliz, magro, saudável, tá? Com autoconhecimento. Não dá para ser feliz, ter saúde, ser magro sem autoconhecimento. Ah, até aqui eu posso, eu não posso, isso dá para o meu tipo de sangue, não dá, meu metabolismo funciona assim, assado. Para mim isso dá certo, não dá, né? E não pensa que eu, Isa, com toda a experiência que eu já tenho, eu consigo saber na primeira consulta exatamente o que vai dar certo, tá, Fernanda? Porque às vezes é aquilo que eu falo. Às vezes um paciente é sangue B, ele pode leite, mas aquele paciente sangue B que pode leite, o fígado dele nasceu sem enzima para quebrar a lactose. Aí mesmo que na lista tá falando que pro tipo de sangue pode, para aquela pessoa específica não pode. Então eu falo até pro paciente, ó, vai ser a partir da pós-consulta é que eu vou entender realmente como o seu organismo processa. Então, a gente já sabe tudo da pessoa, mapeou toda a pessoa, entendeu como ela funciona, passa, mas aí tem a reação particular do organismo dela. E aí que a gente vai entender, né? Claro que tudo vai acontecer de forma ótima, né? Porque a gente sabe, vamos falar 80% do funcionamento de metabolismo dela, mas tem aqueles 20%, tá? Que é o corpo que vai desvelar para nós, né? Às vezes, igual eu falo, por isso que tratamento tem que ser personalizado, não dá para ser diferente,
tá? Porque cada corpo reage de um jeito. E a gente só vai saber a reação. Eu tô surpreendida com uma paciente que eu fiz ontem, reavaliação ontem à noite, uma pós-consulta, né? Porque é uma pessoa que chegou aqui com um monte de sobrepeso, um monte de problemas físicos, dores, e insônia, e problema de memória e concentração, e um monte de problema, um monte. Né? Até falei para ela que mais para frente, quando ela ainda não chegou nem concluir a primeira fase, né, que ela vai dar entrevista para nós, ela já super topou, né? Então, ela tá super feliz, ela disse que ela tá sentindo bem-estares que ela nunca sentiu na vida, nem quando ela era nova, sabe? E rápido, eu nem concluí a primeira fase ainda, né? Ela só tá comigo há acho que 2 semanas, né? Então, e eu falei para ela, nossa, eu tô surpresa da reação do seu corpo, né? Então, o corpo é que fala para nós a velocidade, e é só na pós-consulta que a gente consegue fazer essa leitura da velocidade do metabolismo de cada um. E ela é daquelas que não consegue emagrecer com nenhum tipo de tratamento, nem os mais agressivos que tem com o médico. Ela tem muito sucesso, né? E para mim, no meu tratamento, o corpo dela teve uma resposta surpreendentemente rápida. Falei, nossa, que legal, é sinal que o tratamento vai deslanchar bastante com você, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Então, é só com conhecimento, Fernanda, que a gente sabe. Isa, você E aí a pessoa tem tranquilidade, desculpa respondendo sua pergunta, porque daí ela vai entender e tudo isso no processo. E aí no comecinho da primeira fase ela já sente as mudanças, porque o tratamento foi no número do sapatinho de cristal dela, né? Porque tem que ser igual o sapatinho de cristal, tem que encaixar perfeito. Então, aí ela já fica segura para quando chegar no momento da detox, porque aquilo já ela vê que está servindo perfeito e que é por ali mesmo o caminho, né? Aí ela fica segura. Ah, legal. Tá? Isa, você já teve algum paciente que não queria fazer sua primeira desintoxicação de jeito nenhum por medo de passar mal? Como foi? Então, é isso que nós estamos falando, né? Na verdade, todos têm medo de passar mal, mesmo quando já está fazendo o tratamento, porque aquilo que eu falei, tudo que é desconhecido, né, ela vem na super confiança da gente, né? Porque como é um desconhecido e nunca fez, né? Aí elas têm lá um pouquinho de medo, né? Todos têm na primeira vez, e quando faz, babam, tá? Todos também 100% babam no seu resultado, no resultado do outro que tá ali junto, seja da família. Antes da Covid a gente fazia em grupos, às vezes tinha grupo de 30 pessoas. Depois da Covid a gente tá fazendo só em grupos de família da mesma casa, né? E a pessoa super fica feliz com o seu resultado e de quem tá junto, né? E fica surpreendido que, olha que top, ninguém passou mal, né? Por mais que seja o caso, né? Mas a pessoa sempre tem um medinho. Só que ela vem de coração super aberto porque ela já tá vendo os resultados prévios, ela já vem num equilíbrio, ela já tá nutrida, a gente já suplementou, o corpo dela não tá enfraquecido. Porque as reações grandes também diz respeito a um corpo desnutrido. Aí a reação é maior porque a pessoa tá com o corpo enfraquecido. Como a gente já nutriu, já meio que tirou o excesso da toxina, né? Como ela já regulou um pouco de glândulas, de hormônios, então ela tá super tranquila para fazer, né, a liberação intensa e concluir a primeira fase do tratamento. O corpo dela tá preparado. Tá preparado para aquilo, psicologicamente, porque ela já tá feliz, ela já tá mais animada, menos estressada, menos ansiosa, né, menos ansioso, mais esperançoso, né? E aí já viu o resultado antes de chegar lá, né? Já tem resultados que ela esperava antes de chegar no intenso. Quando chega no intenso é super tranquilo e vamos falar assim, 95% das pessoas tem zero crise de cura.
tá? E quem tem é muito pouquinho, um enjoozinho, uma coisinha muito pouquinha que não assusta, que tá Sara tranquilo. logo. E aí a pessoa fala, ah, eu pensei que era pior. Ah, eu pensava que ia ser bem diferente. Nossa, que tranquilo, tá? Mas o tranquilo é para quem fez o processo prévio de forma correta. Eu também, que já fiz minha primeira e segunda, eu tinha medo, eu achava que Ah lá, a Fernanda tá falando aqui que ela fez a primeira e a segunda, liberação intensa, e tinha muito medo. A Fernanda já concluiu a segunda fase, né? Já tá indo pra terceira. Então ela tinha super medo, né? E agora na primeira quebrou um monte de paradigma, na segunda agora que foi vai ficando cada vez mais e tranquilo. com o resultado cada vez maior, né? A pessoa se anima cada vez de fazer mais até concluir as 12 fases, porque são 12 fases, né? Então, a Fernanda tá indo para a terceira, concluir a terceira. Vamos lá, Fernanda. Isa, qual o jeito errado de encorajar as pessoas a fazer sua primeira desintoxicação orgânica? O jeito errado é falar assim, ó, eu vi lá na internet, né? E funcionou para um monte de gente. Ah, é de graça, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Aí a pessoa vai e faz e passa mal e muita gente para no hospital e aí esse é o jeito errado, traumatiza e a pessoa nunca mais quer fazer nem do jeito certo porque traumatizou. Tem gente que traumatiza num nível muito alto, dependendo quem faz, vocês precisam ver. Aí quando um outro da família veio, faz, gosta e quer trazer o traumatizado que já fez e deu errado lá na internet. E aí pra gente quebrar aquilo no cérebro da pessoa é muito complicado, né? Então esse é o jeito errado de encorajar, né? A gente tem que, até pode encorajar as pessoas a fazerem. Os meus pacientes que terminam todas as fases do tratamento, eles podem tranquilamente dar uma força para um vizinho, para tomar um chá, eles aprendem mesmo para a vida deles, para a família e tal. Mas até um certo ponto, né, eles podem dar uma ajuda, porque o nosso intuito é dar autonomia, né, de si mesmo e até de dar um socorrinho para quem está do lado. Eu tenho paciente que vem aqui e traz a lista. Até que o meu vizinho não consegue vir aqui e ele sente isso, só para dar um socorrinho, o que eu posso falar para ele? A gente passa. Então, é assim mesmo que a gente quer. Só que a pessoa tem que ter a responsabilidade de entender, tá? Que quando a pessoa não tem nada e tal, até um socorrinho dá para dar. Quando a pessoa não toma nenhum tipo de medicamento, nunca passou por nenhum procedimento cirúrgico e tal, ela é super saudável, talvez essa pessoa possa ir na internet, pegar lá, para ela vai dar certo. Mas não é assim para todo mundo, e principalmente para quem toma medicamento ou convive com químicos, né? Tem que ter essa responsabilidade, ela tem que fazer um prévio muito bem feito para não ter crise de cura a ponto de traumatizar ou passar mal mesmo. Esse seria o jeito certo de... O jeito certo é esse, é a pessoa ir lá, fazer, entender o processo, sentir o processo, tá? Para daí ela, com a certeza de que aquilo funciona, tá? Falar pro outro, ó, né? Eu fiz, foi super top para mim, vai lá e faz, né? Então eu falo que eu, Isa, com toda a experiência que eu tenho, eu não passo nada que eu vi na internet ou que eu fiz o curso e paguei caro, tá? Os nossos cursos dentro de naturopatia são caríssimos, porque são poucos profissionais médicos que são gabaritados para dar os cursos e tal, e eu só faço curso top, eu não faço cursinho rabela, tá? Eu não compro o que os outros falam por aí, nem na internet. Ah, eu vi, faz sentido na minha cabeça, na minha lógica do que eu entendo? Faz. Então eu vou lá, experimento, para daí, para ver se tem crise de cura ou passa mal, ou aí se para mim deu e dependendo do que eu entendi para o meu metabolismo, eu também vou ter uma linha de raciocínio para o metabolismo dos meus pacientes, aí que eu vou passar aquilo para eles. Então pode ser uma coisa top de linha, de uma empresa que eu super confio nos produtos daquela empresa, mas tem empresas, tá?
que tem produtos assim, vamos falar, 95% dos produtos são tops, funcionam, aí tem um ou dois que não funciona. Já aconteceu. Empresas super conceituadas, de super nome e de produtos tops, que tem um ou dois na linha que não faz bem, tá? A pessoa passa mal mesmo. Não é crise de cura, é passa mal mesmo, porque aquele produto, ele tá formulado de forma errada, a combinação que tem dentro do produto tá errado, tá? E é produtos de linhas super confiáveis. Então, eu só passo para os outros o que eu já experimentei e tenho certeza que vai ser bom, tá? Aí eu passo, senão não passo. Então, que dirá uma pessoa leiga? Viu lá, nem fez, nem experimentou, nem sabe, vai lá e bota todo mundo para fazer, tá? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e entender, não, até aqui dá, daqui para frente não dá, nem tudo convém a todos, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? No caso de certas pessoas, a coisa, né, o negócio é mais embaixo, então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Então, remédio químico tem efeito colateral. E ele é igual uma droga. Quando você vai tirar a droga de alguém, a pessoa tem crise de abstinência. Então, mexer com uma coisa química que está lá dentro parada, que tem efeito colateral, ela super causa crise de abstinência, sabe? Então, a gente, mesmo que a pessoa continue tomando remédio, você está mexendo numa química que está paradinha lá, impregnada dentro da célula, que tem efeito colateral. Então, ali vai dar BO. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um profissional que saiba fazer essas leituras e ver tudo isso para poder tá passando um processo. E quando a gente faz de forma correta, gente, não existe efeito colateral, não existe crise de cura. E funciona, não é lento, é ligeiríssimo, ligeiríssimo. E quando a gente acompanha, a gente sabe tirar a pessoa da crise de cura, Fernanda, em minutos, tá? Por isso que tem que ter o acompanhamento, né? Porque daí a gente já passa o que é para tirar da crise de cura, rapidinho sai. Aí a pessoa tem aquele suporte que dá confiança que foi crise de cura e que ela saiu rápido. Não precisou tomar remédio químico, não precisou fazer nada disso. Ir para o hospital, nada disso, né? Isa, uma dica para quem nunca fez uma desintoxicação orgânica, está pensando em fazer, mas ainda tem um pouco de receio. Então, procure um bom profissional, tá? Que possa olhar para você, entender seu metabolismo, tá? Essa é a dica. E passar um tratamento personalizado para você e que você possa ter todas as informações que te dê segurança, tá? Para você poder fazer um trabalho que você tenha somente benefício. Porque o tratamento natural bem feito, ele não tem efeito colateral. O tratamento natural bem feito, nas fases bem acompanhadas e bem feitas, tem um baixíssimo crise de cura, tá? E se tiver, tem a orientação para você poder sair daquela crise de cura com rapidez, tá? Uma pessoa que tem hipoglicemia num processo com a gente tira em questão de 1-2 minutos, tá com a pressão alta, rapidinho, tá? Então, é só fazer. E sempre que for fazer uma desintoxicação, tem que fazer o passo a passo de forma correta. Não adianta mentir para você mesmo ou se enganar, tá? Falar, não precisa tudo isso. Mas é só um pouquinho que eu furei, não dá nada não, dá, tá? Inclusive, eu já atendi famílias inteiras, tá? Inclusive eu já atendi uma detox que eu atendi umas 20 pessoas da mesma família no mesmo dia. Aí tinha jovem com diabetes, tomando insulina e remédio forte de diabetes, tinha senhores de idade com pressão alta, tudo. Ninguém passou mal. A única que não tomava remédio, que não tinha nada, que fez bem de qualquer jeito, a primeira fase que era para ser feito, tá? Essa passou mal, desmaiou, ficou mole, teve hipoglicemia, fez cocô na calça. E o resto ninguém, tá? Todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, nenhuma, zero crise de cura. Mesmo aqueles que eram de idade, que tomavam medicamento, tudo. Aqui fez de qualquer jeito a preparação
teve crise de cura. Ficou bem depois? Nossa, ela super amou. Aí, como todo mundo da família estava fazendo, todo mundo entendeu que foi porque ela não fez direito, ela entendeu isso, porque daí ela assistiu que ninguém passou mal, só ela, entendeu? Então, é isso que tem que entender, tá? E uma pessoa jovem do grupo, né? Então, tem que entender que é dessa forma. Então, qual é a nossa dica de hoje? Faça corretamente, tenha um acompanhamento responsável, né? Um tratamento que é para você, para o seu perfil, para o seu organismo, né? Essa é a nossa dica de hoje, tá bom? E Isa, ontem a Anne tinha feito uma pergunta, você vai responder separado para ela? Ou... Ela vem hoje aqui e aí a gente pode responder. Mas repete o nome para mim. Orlistat. Orlistat. Então, ela perguntou sobre o pessoal que faz tratamento de emagrecer com Orlistat. Isso. Então, o Orlistat, o efeito colateral dele é que ela desvirtua o plasma do sangue, né? Então, e é o nosso terreno biológico, né? Principal para fazer absorção de nutriente, para carrear e levar para fora as toxinas, né? Então, se a gente desvirtua o plasma, a gente atrapalha o metabolismo, que é o que a gente faz diferente aqui, a gente realinha o metabolismo, né? Então, ele tem esse efeito colateral. Ele vai contra, né? Vai contra o que a gente trata. Grande beijo, amei estar com vocês. Obrigado por estarem aqui. E vão perguntando para nós, mandem pergunta no privado ou aqui durante a live, que a gente tem o maior orgulho de responder. Tchau, tchau!